Olha só, tô aqui para revelar para vocês todas as minhas primeiras impressões sobre o Enem Digital. A edição 2021, eu tô aqui para te falar, até porque essa prova aconteceu junto com a versão impressa. E uma das coisas que me chamou bastante a atenção foi que não tem teclado. Como assim, Ives, não tem teclado? Pois é, se você ainda não me conhece, meu nome é Ives Dantas, sou professor de Física há mais de 9 anos e ajudo os estudantes a serem aprovados nos vestibulares mais concorridos do país. E nesse ano, eu fui fazer a prova do digital para passar para você as primeiras impressões, quais são as vantagens e as desvantagens. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva, ative as notificações se estiver por um aparelho móvel e continue acompanhando aqui essa jornada, porque tem conteúdo muito bacana aqui para você. Gente, primeira coisa, uma coisa que me assustou foi quando disseram, você vai fazer Enem Digital, a gente fez a prova, né, num laboratório de informática. Então veja só, quando eu cheguei lá no ambiente, né, normal, igual tudo no Enem, você apresenta sua documentação, e aí eu fiquei ansioso para entrar ali no laboratório que chama Lab Info, né, que é o laboratório de informática, e ver como é que estavam dispostas as cadeiras. A primeira coisa que tem é que você não escolhe onde você vai sentar. Foi a primeira coisa que chamou a atenção. Então, no caso lá, eu apresentei meu documento e eu já tinha um número específico, que era o número 16, decorei o número. E aí a pessoa me direciona para esse local. Então, um laboratório em que os locais, as 4 paredes, né, vamos assim dizer, estão cheias de computadores. E esses computadores ficam lado a lado. Não sei se por uma questão de protocolo do Covid ou por uma questão de visualização de prova, nos computadores tinham como a mesma coisa que tem na urna eletrônica eleitoral. Um papelão assim do lado e outro papelão assim do outro. Aqueles papéis brancos que a gente vê quando a gente vai votar na urna. Se você ainda não votou de eleitor, a gente vai colocar uma imagem aí no vídeo para você entender como é que era. Então eu sentei, já tinha um local. A vantagem de fazer esse Enem Digital desde já é que a cadeira era extremamente confortável, a cadeira do laboratório, eu podia ajustar a altura e etc. E uma das coisas que me assustou foi justamente não ter teclado. E aí eu já fiquei na minha cabeça, meu Deus, como é que eu vou fazer a redação do Enem Digital sem ter teclado? E aí quando você senta, tem um monitor na sua frente e tem um mouse. E aí eles já recomendam que você vá ler todas as instruções da prova, que são lá onde vai ter todo um guia de como é que você deve fazer a prova. E aí nessas instruções, uma coisa que eu achei bastante interessante é porque existe uma coisa chamada mapa da prova. Como assim? Quando você começa a fazer a prova, você pode escolher lá, tem a questão 1, 2, 3, 4, 5, você não consegue ver a questão. Mas assim, eu quero ir para a questão 5, aí você clica na 5 e aparece a questão 5. E aí, nessas primeiras impressões, a primeira dúvida que eu fiquei ali quando eu sentei, fiquei esperando a prova começar, era em relação à redação. E aí chegou lá, né, tem uma equipe de tecnologia que fica dando todo o suporte lá, isso aí a gente tem o que reclamar. E quando a gente senta, né, todo aquele procedimento, coloca as coisas, celular, dentro do saquinho, toda aquela coisa, e a gente sentou. E aí eu recebi 2 folhas. Uma folha que era chamada de folha de rascunho, que vinha com a chave de acesso. Ives, para que essa chave de acesso? Lá na abertura da minha prova, na tela, eu tinha que digitar uma chave de acesso. E você deve estar se perguntando, como é que você digitou sem ter o teclado? Na hora que eu clicava para digitar, apresentava um teclado virtual. Assim como tem no smartphone ou como tem no tablet. E aí eu digitava essa chave de acesso e clicava em iniciar a prova assim que fosse autorizado, né, pelo toque ali das 13h30 que a gente já conhece. E aí uma coisa que foi bastante interessante é que eu recebi uma folha de redação. E aí essa folha de redação eu tinha que fazer a redação na mão. Sim, eu não digitava a redação, fazia a redação na mão. Foi uma das coisas que eu não sabia, não tinha verificado isso no edital da prova e acabei verificando lá na hora. Então, sorte que eu tinha levado caneta, eu estava até pensando em não levar a caneta justamente pelo Enem ser digital. E aí, olha uma coisa que aconteceu de interessante. Eu sentei para fazer essa prova, comecei a fazer essa prova e tal. E aí, a diagramação da coisa, ela é muito interessante. Você tem uma tela e você não consegue sair dessa tela. Você consegue ali passar para o próximo, para o anterior, muito parecido com propostas de plataformas de ensino à distância. E aí eu consigo passar para a próxima, anterior e consigo clicar nesse mapa de questões. E aí eu vou falar para vocês, né, as primeiras vantagens e depois eu vou falar das desvantagens dessa prova, que eu acredito que tem que ser pontos de melhoria para o INEP e para o Ministério da Educação como foco. A primeira vantagem, você não precisa marcar gabarito. Eu acho que essa daí foi a parte mais feliz da minha prova. Eu simplesmente tinha lá a opção A, B, C e D. Então tinha um texto da questão, o comando e as alternativas. E quando eu clicava na alternativa, automaticamente minha resposta já era registrada. Não tem a necessidade de eu não conseguir, né? De eu ter a necessidade de passar ali para o cartão de resposta. O cartão de resposta é justamente esse botão.
E aí tem 3 botões embaixo. Desmarcar a resposta anterior e próxima, que é para você navegar. Se você não quiser navegar na prova na ordem, aí você vai para isso que eu chamo de mapa de questões, que ele vai te dar todas as questões, e aí à medida que você vai preenchendo essas questões, vai aparecendo a alternativa. 1, letra A, 2, letra B, 3, letra C. É bem interessante isso daí. Essa foi praticamente a única vantagem que eu vi em relação a fazer o digital, por enquanto, nas minhas primeiras impressões. Talvez mais para frente eu apresento para vocês mais vantagens. Vamos falar então das desvantagens. Galera, na hora que eu sentei, como eu comentei para vocês, tem essa urna nesse papelão, isso me deu uma agonia fora do comum. Eu sou muito hiperativo e aí quando eu sentei, você não tem como olhar para o lado. Na prova escrita você tem como olhar para o lado. Você olha para o lado, você olha para o fiscal. E aí você fica de costa, galera. É simplesmente assim, tem uma parede, um monitor, um mouse e uma urna do seu lado. Para quem tem claustrofobia, né? Que tem medo de ficar em canto pequeno. Meu amigo, uma pessoa dessa fica doida nesse Enem digital. Então, tipo, só para olhar pro tempo de prova, só para vocês terem noção. Para olhar pro tempo de prova, que não tem cronômetro, tá, gente? Não tem cronômetro lá. Tem um tempo de prova num quadro, do mesmo jeito que o Enem tradicional. Tem que fazer assim, velho, ó. E aí eu fiquei puto umas 3 vezes, que umas 3 vezes que eu virei, o fiscal tava mesmo na frente do tempo de prova. E aí eu fiquei com vergonha, disse assim, ei, sai de meio. E aí você tinha que se virar pra poder olhar. Isso aí, querendo ou não, se você for uma pessoa muito ansiosa, acaba atrapalhando um pouquinho você. Uma outra desvantagem, tempo de tela, gente. Você tinha lá a opção de você colocar uma tela clara e uma tela escura. Eu preferi pela clara pra ficar mais nítida. Eu conseguia riscar as coisas? Conseguia. Mas isso foi uma desvantagem pra mim, porque você tinha que riscar as coisas com o mouse. Então, pontos que você queria marcar, né? Você tinha que riscar com o mouse e fazer bem retinho. Gente, lembra muito o Python. Tá ligado o Python que a gente desenha no Windows e tal? Pronto, lembra muito o Python. Eu acho que se eles colocassem tipo um marcador de texto, onde eu grifasse o texto e marcasse aquele texto, seria melhor, né? Mas tendo em vista que o Enem Impresso não pode marcar, tem que ser linha, né? Tem que ser escrito, não sei como é que o INEP ele pretende adaptar essa situação. Uma outra questão que me dificultou bastante é porque eu tenho uma estratégia justamente de pregar a prova e fazer uma leitura rápida, para saber quais são as questões fáceis, médias e difíceis e acabar pontuando melhor na TRI. Esse é um problema, não conseguia visualizar todas as questões da prova. Eu só conseguia visualizar questão por questão. E aí isso dificultava, porque às vezes eu queria voltar naquela questão e acabava não lembrando. E eles colocam um ícone do ladozinho da questão, por exemplo, questão 43, aí tem um íconezinho, tipo aquele ícone de salvamento da postagem do Instagram. E aí nesse ícone de salvamento da postagem do Instagram, vamos assim dizer, quando eu abri aquele mapa, né, que tinha todas as questões, eu conseguia ver marcado ali aquela questão e conseguia voltar, mas infelizmente eu não conseguia classificar ela como média, fácil ou difícil. Os rascunhos que eu fiz na prova, na tela mesmo, com um Python lá, vamos assim dizer, elas ficam salvas, elas não desaparecem quando eu saio de uma questão para outra. Isso também foi uma vantagem interessante. Uma outra desvantagem, né, foi justamente essa questão de riscar a prova, como eu comentei para vocês, e essas de fato foram as minhas primeiras impressões da prova. A primeira impressão que eu tenho é que hoje a gente não tem dimensão para só fazer a prova em caráter digital, até porque a gente não tem um letramento em informática, vamos assim dizer, por parte de boa parte da população, apesar de o Exame Nacional de Ensino Médio agradar todos os públicos, vamos assim dizer. Acredito que todas as escolas brasileiras não têm essa estrutura. Como foi a primeira aplicação do Enem Digital aqui na minha cidade, Campina Grande da Paraíba, eu senti assim os fiscais ainda um pouco inseguros, mas isso era normal, porque era a primeira vez que estava acontecendo. E eu queria ter, eu até comentei com alguns colegas que eu queria que tivesse faltado energia, que tivesse travado o sistema, mas nada disso aconteceu, para saber justamente como a galera interagir naquele momento. E aí quando a gente finaliza a prova, pessoal, uma coisa que é interessante, você não leva a versão impressa para casa. Então, simplesmente eu saí logo da prova. Terminei a prova e saí, não fiquei esperando. Por quê? Lá no rascunho da minha redação, né, vem embaixo assim, se você quiser, você pode levar o gabarito, assim como em concurso. Por exemplo, tem 1, letra D, 2, letra C. Mas aí eu ia perder tempo copiando. Só que eu só posso levar esse gabarito, que não é nem a questão, é só o gabarito mesmo, daquilo que eu marquei, meia hora antes de acabar a prova. Eu não quis esperar. Valia a pena só para levar as letras alternativas. E eu achei estranho isso daí. E quando a gente finaliza a prova, é um procedimento básico, você chama o fiscal, clica lá em finalizar, e aí eu vi um procedimento que eu só vi em banco. Você tem um negócio chamado assinatura eletrônica. E aí você tem essa assinatura eletrônica, e aí você grava essa assinatura num papel, e você traz esse papel para casa. Segundo lá o pessoal, eu perguntei a eles assim que eu finalizei a prova, essa assinatura eletrônica é justamente uma forma de afirmar que suas alternativas não foram mudadas após você finalizar a prova, seja por um fiscal ou por outra pessoa. Uma coisa que aconteceu bastante interessante na minha sala de prova
tinham 20 computadores, mas eu acho que participaram 10 pessoas. As outras 10 estavam ausentes. E aí durante a prova foi debatido muito a questão de aparelhos eletroeletrônicos, como sempre. E aí um procedimento que aconteceu, gente, foi a eliminação de um dos candidatos que estavam lá. Simplesmente ele tinha tido um problema no começo da prova, e aí fica a atenção para vocês sobre a questão do uso do celular ou levar o celular para a prova. Ele no começo da prova ele tinha dito, eu esqueci de desligar o meu celular, e ele já tinha lacrado. E aí o chefe de sala, antes de começar a prova, já trouxe um outro lacre para ele, abriu, desligou o celular e colocou o celular dentro. Por algum motivo que aconteceu, no meio da prova o celular fez blum. Isso aí fez com que ele fosse eliminado da prova. Então aquilo chamou a atenção de todo mundo ficou ali naquela expectativa. Veio uma pessoa, acredito que um supervisor, o diretor lá da gestão do local, chamou ele, e aí quando eu fui assinar a lista de chamada, no nome dele tinha escrito assim, eliminado. Então, gente, as mesmas regras que são válidas para o Enem impresso, elas também são válidas para o Enem digital. Se você gostou desse vídeo, se lembra de compartilhar com os amigos aí que estão pensando em fazer a versão digital. No mais, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.